Vamos lá. Câmera. Gabriel já começou aí a iniciar a gravação. Então, boa noite a todos, boa noite a todas que estão presentes. Boa noite, Nayara. Nayara, muito obrigada por ter aceito esse convite, né, do nosso Gildson, para fazer essa palestra, bate-papo, né, com a turma aqui do grupo de estudos. A gente criou, né, um grupo de estudos em produção animal, para que a gente possa, né, ter convidados técnicos, né, falando sobre a área, que a gente possa atuar também na prática de campo. Então, a intenção do grupo é que os meninos, né, na turma de agronomia, eles tenham uma vivência na área de produção animal da melhor forma possível, né, para o aprendizado deles. Então, o que o Gildson passou é que você ia falar um pouco sobre a inovação, né, tecnologia e inovação na Europa para gado de leite. Então, seja bem-vindo ao NEB, seja bem-vindo ao grupo de estudo GEPA, né, Grupo de Estudo em Produção Animal. E agora fica contigo aí, essa noite, essa sexta-feira. Sextou, né? Sextou com tecnologia e inovação aí, pessoal. Bem, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu aguardo um retorno aí, se alguém puder me dizer se estiver vendo a telinha aqui para mim, por favor. Já projetou. Já? Beleza. Já. Gildson, eu fiz umas pequenas edições da versão que eu tinha te enviado, mas é tranquilo, depois eu te encaminho essa daqui também. Não sei se mais alguém tem, mas aí vocês terão essa atualizada também. Bem, pessoal, primeiramente me apresentando, né? Meu nome é Nayara Magalhães, eu sou médica veterinária formada na Universidade Federal de Viçosa, formei em 2018. Desde então, estou trabalhando na Uniforme Agri, né, que é uma empresa de tecnologia, de inovação, de software. A gente desenvolve, né, software para pecuária de leite. Essa empresa, Uniforme Agri, ela foi fundada em 86, tá, na Holanda. Hoje nós temos um pouco mais de 80 funcionários espalhados em todo o mundo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, sou eu e mais uma pessoa. A gente trabalha home office mesmo, trabalho em casa. Temos algumas revendas aqui no Brasil, aí tem uma revenda que fica... Nossa maior revenda fica em Belo Horizonte, então às vezes eu vou até eles e tal. Eu trabalho como gerente de suporte e desenvolvimento de mercado. Então, basicamente, eu ajudo a revenda a prospectar novos clientes, a entender um pouco mais do mercado, ao suporte técnico, né, a entender, explicar, tirar dúvidas do programa, enfim. Então, é mais como uma segunda linha de suporte e também atuo como primeira linha de suporte, né, cliente com cliente, nos clientes de Portugal. E a outra pessoa, né, minha colega de trabalho, que trabalha aqui também no Brasil, ela já pega mais os clientes da Argentina, Chile, Bolívia, são os demais clientes espalhados na América do Sul. Nós temos 5 sedes espalhadas aí pelo mundo, né? Aí no Reino Unido, na Bélgica, Canadá, Espanha e na Holanda. A sede da Holanda é onde, de fato, tem todo o desenvolvimento do programa, além da equipe de vendas e suporte. E nas demais sedes é apenas venda e suporte. O desenvolvimento mesmo do programa é todo na Holanda. E hoje a gente pode dizer que, se não é o primeiro, ou um dos primeiros, entre o primeiro e o segundo, vamos dizer assim, a gente compete muito com o Dairy Comp, que é um software desenvolvido nos Estados Unidos. Então, a gente está aí brigando com eles para ser o top 1 aí do mercado. Vamos dizer que está entre... Eles têm um número maior de fazendas, mas nós temos um número maior de usuários. Aí a gente brinca que não tem como falar quem que é o primeiro, mas estamos também com diversas marcas, então talvez vocês falem assim, nossa, mas você está falando que é o top 1 de mercado, entre os top 1 de mercado, e eu não conheço, eu nunca ouvi falar do Uniforme Agri. Aqui no Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente é conhecido ou como Herd Metrics, que é
o software que vai junto com as ordenhadeiras da Bulmatic, é uma marca, né, como Delaval, Lely, Geia, existe a Bulmatic. Então, as empresas os produtores que compram a Bulmatic já vai com o nosso software, ou como Smart Milk. Smart Milk é um software da Prodap, né, que nada mais é do que a nossa revenda. Eles revendem o nosso software, a gente fez algumas adaptações para eles, para atender o mercado aqui do Brasil, mas não sei se conhecem, mas aqui no Brasil mais conhecido como Smart Milk mesmo. E no Sul, como a gente tem algumas colônias holandesas, existem alguns clientes do Sul que utilizam diretamente o próprio uniforme Agri mesmo, que foi feita a negociação direto com a Holanda, enfim. Então, tem alguns clientes do Sul que usam com a marca Uniforme Agri. Mas, no final, é tudo a mesma coisa. E em 2013, a gente foi adquirido pelo grupo Delaval, né? Delaval, muito famoso aí pelo desenvolvimento de ordenhas. Eu trouxe uma visão, pessoal, muito focado na experiência que eu tenho com as fazendas holandesas, tá? Mas, assim, você pode pensar nisso como a maioria das fazendas da Europa, tá? Então, uma coisa que é muito importante na Europa é a questão da rastreabilidade, tá? Então, assim, né, o que é a rastreabilidade em si? Nós vemos o animal como uma unidade produtiva e conseguir extrair o máximo de informação possível daquele animal. Para eu fazer isso, né, eu preciso de identificar esse animal. E como que é feito essa identificação, né? As identificações na Holanda, ela é feita por meio dos transponders, né, que são chips. Então, esses chips, eles podem ser tanto por pedômetro, que são semelhantes a pulseiras que são colocadas, ou mesmo colares de identificação, ou até mesmo brincos, né, os que a gente chama os tags eletrônicos. E esses transponders, eles trazem, né, a identidade do animal com um código, um ID mesmo, daquele animal específico, único e exclusivamente daquele animal, que é utilizado para aquele animal, e o chip de leitura. E o que é esse chip de leitura? Vai depender do sistema que está sendo utilizado para fazer a identificação do animal. Então, tem o ID, como se fosse o nosso CPF, né? E tem o chip de leitura, que é um sistema de detecção de cio. Então, vai ter aquele chip para mensurar a atividade do animal. Um sistema de sanidade para você fazer a mensuração da ruminação daquele animal, se o animal está ruminando ou não. Questão de pesagem de leite, né? O animal entrou para ser ordenhado, foi identificado, a partir do momento que acoplou a teteira, passou o fluxo de leite, aí já vai fazer vai contabilizar o volume de leite daquele animal, a condutividade do leite, para eu já deduzir, né? O sistema vai apontar, olha, essa condutividade passível desse animal já ter uma mastite, ou possivelmente pode ter uma mastite, dependendo da condutividade, temperatura do leite, proteína, gordura, ou seja, informações dos animais que são captadas pelo programa e mostradas, né, no sistema. Além disso, né, a gente, quando existe um tipo de sistema que me dá toda essa possibilidade de buscar e extrair essas informações, eu consigo, a partir de então, desenvolver algoritmos, como eu mencionei, né? Por meio dos valores de condutividade, algoritmos que vão determinar se esse animal pode ter uma mastite, ou a porcentagem, qual que é a chance desse animal ter uma mastite amanhã ou depois, ou como, por exemplo, a questão da ruminação também, né? Se esse animal pode ter algum problema metabólico, ou a questão de volume de leite também, a queda drástica do leite também pode estar apontando por meio de alguns algoritmos possível, se for no início, por exemplo, da lactação, metabólico também, uma acidose, uma cetose,
ou mesmo uma mastite. Uma coisa que é, assim, bem curioso, né, de trazer é essa questão da utilização dos antibióticos, né, que também pega muito na rastreabilidade. O governo lá da Europa, da Holanda, Portugal, Bélgica, enfim, o governo ele tem total controle da usabilidade de antibióticos pelos produtores. Então, por exemplo, como que é feito esse acompanhamento, né? Lá, os veterinários são os únicos, não existe isso de casa agropecuária, né? Eu vou na casa agropecuária comprar um antibiótico, não tem isso. Lá, o produtor, para ele utilizar o antibiótico, o veterinário tem que fazer uma receita, como se fosse aqui para a gente, os médicos, né? Tem que fazer uma receita. E o veterinário que faz a receita é o que vai vender. Então, é ele que emite a nota da receita, é ele que vai fazer a venda e que vai fazer, e o produtor vai fazer vai poder justificar por meio dessa receita a compra do antibiótico para o governo. Por que é tão restrito assim, né? É restrito porque existe uma grande preocupação no uso de antibióticos para animal, na questão pensando em saúde pública mesmo, pensando na saúde humana também, resistência. Então, lá é bem mais restrito isso. E o controle da qualidade de leite lá também, eles são bem exigentes. Para você fazer uma secagem de um animal, por exemplo, lá, as vacas elas devem ter obrigatoriamente acima de 250 células somáticas, 250 mil células somáticas do leite. Se tiver abaixo disso, não se pode utilizar o antibiótico. E assim, vai assim, mas eles fazem esse controle? Fazem esse controle porque, primeiro que, por exemplo, na Holanda, são menos de 30 mil fazendas em todo o país, né? Então, assim, quando você compara com o Brasil, é algo meio que surreal, né? Aqui a gente tem, sei lá, um pouco mais de 1 milhão, se a gente for parar para pensar, mas lá o número de fazendas é menor e de fato, existe todo esse controle. E esse controle, ele é possível porque o software de gestão, ele tem um link com o sistema do governo, que é o tópico 4, que é o controle auditorias pelo governo. Então, é muito mais fácil fazer um controle de sanidade do animal em uma rastreabilidade quando se está tudo digitalizado numa plataforma, num sistema. Então, é muito mais fácil, né? E, assim, trazendo exemplos aqui, né, do que... só voltando aqui nessa questão do controle de auditorias do governo, uma coisa que eu esqueci de mencionar é, por exemplo, morte, né, morte de animal. Na Europa, se um animal morre, o governo ele tem que mandar uma empresa, né, a empresa tem que coletar esse animal morto na fazenda e fazer a incineração desse animal. Então, não pode se enterrar um animal na Europa, né? Esse animal ele tem que ser incinerado. E independentemente do motivo da morte. Por exemplo, se for um aborto, né? Se for um aborto, esse animal tem que ser registrado, então tem que ter um brinco, né? Um ID, como se fosse o CPF que eu mencionei, para esse animal que nasceu morto, ou foi um aborto, e posteriormente esse animal é coletado e é feito a incineração. Ou seja, tudo rastreado. Aqui trouxe só alguns exemplos, né, do que eu mencionei antes, na questão de identificação, né, são vacas com colares, esses colares são colares, nada mais é do que o chip, tem um chipzinho embaixo ali, que é o transponder de leitura. Então, esses colares, ou pode ser colar da detecção para ela pegar a pesagem do leite, ou pode ser um colar para detecção de cio, como esse de baixo aqui também, né? Esse de baixo não é um colar, mas é tipo uma pulseira, né? Também, geralmente, para detecção de cio. Os algoritmos, como eu mencionei, que eles vão trazer as informações em gráficos com alertas específicos, né? De um cio, uma atividade mais elevada em tal momento, então aqui ela está com cio. E o link com o governo é mais uma foto com relatórios, porque é o que vai de informação para os sistemas
do governo. Aí, link com o governo, a gente tem... Cada país vai ter sua particularidade, as informações que eles vão querer especificadamente, mas, basicamente, movimentação animal, como eu mencionei, morte, nascimentos, inseminações, todas essas informações, assim, geralmente são que eles coletam. E, além do mais, na Holanda, o que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tem uma preocupação bem grande com a questão ambiental. O governo também tem um link para coletar informações de emissão de fosfato, mas eu vou falar um pouquinho mais à frente. Algumas empresas que eu citei aqui de monitoramento, né? Vocês devem estar confusos, achando talvez que a Uniforme Agri faz isso tudo, mas não necessariamente, né? Por que eu gosto de falar? Se fosse mas se fosse traduzir a empresa Uniforme Agri em uma palavra, eu diria integração. Por quê, né? Vocês viram que eu falei aqui de detecção de cio, de pesagem de leite, aí existe também a questão de alimentação, dieta, fazer a distribuição da dieta, pesagem dos animais. Cada coisa disso que eu mencionei, talvez cada sistema desse vai usar um transponder com um chip diferente do outro, enfim, são softwares diferentes, tá? E o que a Uniforme Agri pensou? Bem, a gente tem um monte de informação, o produtor precisa dessas informações para fazer a gestão, então vamos fazer todas essas informações conversarem em um único sistema. Então, o que a gente faz? A gente pega as informações desses softwares diferentes, traz essas informações para o nosso sistema, para o nosso hostinho, vamos dizer assim, de forma que o produtor ele vai lançar os dados, ele vai fazer um input de dados todo no nosso sistema. Então, o nosso sistema vai ser o sistema mãe, vamos dizer assim, e a partir daí vai distribuir as informações para os demais. Nisso, o produtor ele minimiza, né, os erros de lançamento, porque ele não vai precisar ficar abastecendo vários softwares com as informações da fazenda, ele vai abastecer um único sistema e o nosso sistema fica encarregado de distribuir essas informações. O produtor ele vai economizar o tempo na entrada de dados, pelo mesmo motivo, porque ele só vai precisar inserir os dados em um único sistema, e vai centralizar as informações para uma tomada de decisão, né, tendo essa visão mais holística da fazenda, todo analisando, podendo fazer as análises todas dentro do nosso sistema. Então, vamos supor, existe uma fazenda que tem um sistema de detecção de cio da empresa SCR. Então, a empresa SCR vai ter os brincos, vai colocar nos animais. Mas essa empresa tem um sistema de ordenha da Delaval, que já é outra empresa, e vai fazer a medição de leite pela ordenha Delaval. Então, não precisa de fazer o abastecimento. Uma vaca foi inseminada, vou ter que lançar a inseminação no sistema da Delaval, vou ter que lançar a inseminação no sistema da SCR. Não, aí você, tendo o Uniforme Agri, lança o sistema da Uniforme, a Uniforme distribui as informações e coleta as informações dos demais sistemas para as análises serem feitas também no nosso sistema. Então, é basicamente isso. E os sistemas que nós comunicamos, né? Então, questão de ordenha, né? Robôs, até mesmo sistemas de fosso de ordenha, mas que tenha, né, essa possibilidade de identificação dos animais lá dentro do fosso. Detectores de cio, portões eletrônicos, né, que identificam o animal para ele passar para um lote, para o outro, para ser ordenhado ou não. Alimentadores automáticos, para vacas, nesse caso, para bezerros ainda não temos essa integração, pelo menos não ainda. E balanças também, né, sistemas de pesagem dos animais, a gente também coleta as informações de pesagem de algumas balanças. Uma coisa que eu falei que eu ia trazer, né, sobre a questão do meio ambiente, eu gosto sempre de falar isso quando eu estou falando da Holanda, porque os holandeses são produtores que merecem muito, eu acho que eles são muito esforçados e merecem, assim, serem elogiados por isso, porque foram produtores que sofreram muito
com as restrições. E mesmo com as restrições que eles tiveram um desempenho muito grande, porque tem a produtividade dos animais lá, o que eles conseguem fazer com as restrições que eles têm, é algo fantástico. Por exemplo, né, não sei se vocês conhecem a história das cotas, mas antigamente, né, lá para a década de 50, lá na Europa, houve uma subprodução de alimento. Então, para tentar contornar essa alternativa, criou-se o que eles chamam de CAP, que é uma sigla em inglês, para Política Agrícola Comum. Então, o CAP, em 62, ela foi criada e isso subsidiou preços mínimos para os produtores, para garantir que os produtores teriam pelo menos uma margem para eles poderem produzir, eles estavam precisando de alimento. Então, os produtores começaram a produzir, isso começou a ser rentável. Só que, a partir do momento que você tem um governo subsidiando bons preços, todo mundo vai querer produzir. Então, o que aconteceu? Desencadeou um aumento muito grande da produção, que foi além da demanda, e lá por volta da década de 70, o governo teve muito prejuízo com isso, né? Porque eles tinham que comprar aquilo que estava sendo produzido, naquele preço mínimo estabelecido. E aí, para tentar barrar isso, eles falaram, não, peraí, vamos introduzir um sistema de cotas. Aí, nesse momento de sistema de cotas, como que funcionava? Era uma cota de volume de leite. Então, virava assim, olha, você, produtor, vai ter direito a produzir X mil litros de leite. E pronto, e é isso. Então, ok. Então, o sistema de cotas funcionou por 30 anos. Então, funcionou muito bem, foi seguindo. Só que os produtores holandeses sempre muito insatisfeitos, porque eles ficavam, nossa, a gente quer crescer, eu quero produzir mais, isso tá, a gente não pode exportar porque tem esse limite. Então, acabou que em 2015, em março de 2015, eles encerraram a cota de produção de leite. Então, o que aconteceu, né? Aí os produtores falaram, nossa, não tem mais cota de produção, vamos investir em instalação, vamos comprar animal, que agora a gente vai escalonar. Então, os produtores começaram a comprar animal, os produtores que queriam crescer, né, visionários, fizeram empréstimos, dívidas. Aí o governo falou, opa, mais produção de leite vai gerar mais animal, mais dejetos, pode causar problemas, então vamos colocar uma cota de fosfato. Que aí a cota de fosfato vai limitar, de uma certa forma, a produção de leite e vai limitar o número de animais. Então, em janeiro de 2017, o governo... então, quando eles decidiram isso, eles falaram para os produtores, que foi por volta de 2016, eles falaram, olha, até janeiro de 2017... é o tempo que vocês têm para ajustar o rebanho de vocês, para que vocês tinham lá em julho de 2015. Então, aquele produtor que assim que ficou sabendo que que as cotas de leite acabaram, investiram em animais, investiram em galpões, em maquinários, aquele monte de dívida para pagar, ficou sabendo que não ia ter a cota de leite, mas ia ter a cota de fosfato, muitos deles, assim, ou faliram, venderam, ou mesmo se frustraram, tentando abrir mão de tudo aquilo que eles tinham achado que poderiam adquirir, para retroceder um rebanho anterior que eles tinham em 2015, menos 4%. Então, era um rebanho ainda menor do que eles teriam em 2015. E isso limitou, mais uma vez, os produtores holandeses a escalonarem. Então, eles aprenderam a fazer muito bem o dever de casa, né? O que eles têm ali para trabalhar, para poder ser produtivo, para poder pagar a conta. E, só para vocês terem uma ideia, né? A Holanda é menor do que o estado do Rio de Janeiro. E a produtividade de leite deles lá, das vacas, alcançam 8,9 mil litros vaca ano, né? Então, é uma produtividade muito grande.
E uma coisa ainda curiosa das cotas de fosfato é que uma média, né? Uma vaca, no cálculo deles, uma vaca produz aí 45 quilos de fosfato. E 1 quilo de fosfato é 220 euros. Então, se você é produtor de leite hoje na Holanda e você quer aumentar o seu rebanho, assim, não, eu estou com 50 vacas, mas eu quero comprar mais uma vaca. Então, você tem que comprar, além de desembolsar o dinheiro para comprar a vaca, você tem que desembolsar mais um valor de 9.900 euros pela cota de fosfato daquela vaca. Então, assim, é muito caro crescer o rebanho na Holanda e nenhum produtor quer fazer isso lá hoje. É como se fosse, não sei se é da época de vocês, mas não é da época de vocês, mas é como se fosse de taxista antigamente, né? Os taxistas tinham, para você ser um taxista, você tinha que comprar como se fosse uma cota de taxista. Não sei se é da época da professora, talvez, né, professora? Da minha também. Mas é isso, né? O sistema de cotas, ninguém quer crescer, por isso é muito caro. E o programa da Uniforme Agri, né, na Holanda, a gente tem um link com o governo que faz esses cálculos da emissão de fosfato pelo rebanho, né? Então, faz o cálculo da emissão de fosfato das novilhas, das vacas, enfim. Tudo isso é feito, enviado para o governo, e o governo tem auditoria para saber se o produtor está dentro do que foi pré-estabelecido para ele. Além de novos desafios, né, que os produtores holandeses sofrem. Não sei se vocês acompanharam, mas isso é recente, né? Teve um decreto do governo holandês na redução de emissões de nitrogênio. Isso vai impactar aí em algumas regiões a redução de 70%, 95% em alguns locais. E, assim, muitos produtores estão preocupados porque, para isso, eles terão que reduzir o rebanho. Então, tá uma discussão muito grande na Holanda sobre essas exigências ambientais. Mas, como enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Eu achei curioso trazer aqui uma tecnologia já desenvolvida lá e que visando, né, vislumbrando essa necessidade da redução da emissão de nitrogênio, uma empresa inventou este Call Toilet. Vocês podem depois fazer um Google, ver vídeos, mas nada mais é do que um local onde as vacas entram, como se fosse um banheiro mesmo. Elas entram nesse espaçozinho, onde tem esse robô, e o robô, ele, por meio de uma massagem, faz a extração da urina, e aí eles conseguem coletar aí uma certa quantidade de urina, o que reduz essa urina no solo, né? Porque eles captam grande parte da urina, mitigando aí a emissão de nitrogênio nas fazendas. Essa empresa estava tentando fazer uma parceria já com algumas empresas de robô, né? Como a gente já sabe que existem os sistemas voluntários de ordenha, onde as vacas vão ser ordenhadas por conta própria, elas entram no robô, estavam tentando fazer uma parceria com essas empresas para que o robô também tenha esse sistema de coleta de urina. Foi recente isso, eu não sei como que está o desenrolar, mas é algo que está acontecendo por lá. Outra coisa curiosa também das fazendas que eu já visitei lá é que essa questão da higiene, né, dos estábulos, eles utilizam também robô, então, assim, eles valorizam muito o tempo livre lá. Lá na Holanda, muitos produtores pequenos, familiares mesmo, às vezes não tem funcionários, só a família mesmo, então eles utilizam de sistemas voluntários para fazer o que puder para eles lá. Então, existe esse robozinho que faz a limpeza automática, e as vacas estão circulando normal, e o robô está andando, fazendo a higiene no curral do esterco. E também, né, os sistemas de ordenha, aqui um sistemazinho de ordenha lá voluntário, né, um robô. Nesse caso aqui é um robô da marca Lely, uma
com uma vaca só. Vocês vão ver mais à frente que eu vou mostrar um exemplo de um robô da Bumatic, que podem ser ordenhadas 2 vacas simultaneamente. Eu não trouxe aqui exemplos, eu perdi essas fotos, mas existem também os alimentadores automáticos para bezerros, né? Onde os bezerros são alimentados também como se fosse uma ordenha automática, eles vão ser alimentados, vai ter a leitura do brinco, vai saber quantos litros de leite aquele bezerro deve consumir, tudo no sistema, e aí vai liberar aquela litragem específica para o bezerro. No caso do sistema VMS, né, que é esse sistema de ordenha voluntário, se uma vaca ela tem um registro de mastite, por exemplo, pela leitura do brinco, né, o robô identifica que aquele leite deve ser descartado, por questão do lançamento da mastite ou por algum uso de antibiótico, que seja, e aí o leite todo, a gente fala que vai para o fosso mesmo, ele não entra no circuito das mangueiras e não vai para o tanque. E logo imediatamente após uma vaca que o leite deve ser descartado é ordenhada, existe a lavagem automática de todo o sistema para depois ordenhar o próximo animal, que fica na fila, né? Agora, falando um pouquinho do Brasil, né? Então, assim, o que a gente vê de oportunidade aqui para o Brasil, né? Nós viemos para o Brasil em 2017, em janeiro de 2017. Hoje a gente já está com quase 1.000 licenças, estamos crescendo devagarinho. Mas quando eu falo licenças, é em licenças ativas. Então, por exemplo, se for falar, contabilizar em fazendas, a gente já está chegando aí próximo a 5.000 fazendas utilizando o nosso sistema no Brasil. Aqui no Brasil, a gente acredita muito nos consultores. Então, assim, possivelmente, são vocês no futuro, né? São os consultores que são as pessoas responsáveis a levar tecnologia para dentro da porteira. Os consultores, a gente tem um N muito grande, né, de fazendas pequenas, produtores familiares, até mesmo fazendas médias e grandes, que ainda precisam ser mais abertos à tecnologia, à digitalização, análise dos dados de fato, e até mesmo algumas fazendas que têm o sistema, mas não conseguem fazer a interpretação dos dados, não conseguem ver valor no software, porque tá lá, não adianta ter dados se você não conseguir analisar, não conseguir fazer nada com ele. Então, os consultores são fundamentais para que prospere a inovação e a tecnologia nas fazendas. A gente desenvolveu juntamente com a Prodap, né, para o software Smart Milk, como eu mencionei, que é o principal software nosso comercializado aqui, o módulo financeiro, porque a gente é fundamental aqui no Brasil também esse entendimento da fazenda como uma empresa, né? Você entender os custos de produção, você entender se tem margem bruta positiva, margem líquida positiva, entender um fluxo de caixa. E esse nosso software financeiro, ele até mesmo assim, para o lançamento daquela fazenda que é o mais simples de tudo, ou seja, apenas um fluxo de caixa, mas se o produtor quiser ser ousado ao ponto de entender sobre balanço financeiro, ao ponto de entender sobre o estoque da fazenda, todo o controle de estoque, enfim, também é possível fazer pelo nosso sistema, que é o nível das fazendas holandesas. Então, assim, lá na Holanda, não existe fazenda que não tenha um contador. Todas as fazendas têm um contador, o módulo financeiro deles tem um link direto com o sistema bancário. Então, assim, é uma realidade diferente. Mas, pensando nisso e a gente pensando no amanhã, né, trouxemos para o Brasil a possibilidade de trabalhar do simples até o avançado. E o que esperar, né, para um futuro próximo? Qual que é a demanda de mercado? Aqui é mais um pouquinho de spoiler, né, do que eu sei que está por vir e também do que eu acredito.
São análises de crédito de carbono, tá? Isso já é uma realidade bem próxima mesmo. A gente já sabe que existem diversos softwares aí calculando os créditos de carbono, quanto que está sendo a emissão, mas não tem nada assim muito oficial ainda, mas é ainda. E daqui a algum tempo eu já acredito que os laticínios já poderão pagar não só por qualidade, mas também por carbono, tá? Até mesmo para produção, né? Os laticínios têm que ter essa visão também de que estão utilizando leite de fazendas sustentáveis. Então, eu acredito que isso é bem no curto prazo. Rastreabilidade do leite de ponta a ponta também, né? Você ter todo o controle da cadeia do leite, como a gente já tem para carne. Então, não é algo que está longe também de acontecer. Grande demanda de cientista de dados, tá, gente? Assim, isso é algo que, quando eu formei ou quando eu fazia faculdade, eu nem pensava que existia essa possibilidade para veterinários, zootecnistas e agrônomos, mas sim, existe essa demanda de cientista de dados, de interpretação do famoso Big Data, de cair dentro dos números e entender, né, o que está acontecendo. E também existe uma grande oportunidade no mercado aí, né, essa questão de startups, tecnologias, TI, relacionamento com o cliente e pós-venda em software também. As empresas têm contratado bastante veterinários, zootecnistas, agrônomos para trabalhar com pós-venda de software, com experiência do cliente, enfim, um mundo que eu não imaginava que eu estaria trabalhando com digitalização de fazendas nesse mercado, não sabia que tinha essa oportunidade. E uma dica que eu deixo para vocês, que foi o que abriu portas para mim para esse mercado, foi o idioma. Então, assim, quem puder, hoje em dia com a internet, aprender um segundo idioma, o inglês, perfeito, e um terceiro, melhor ainda. Mas o idioma abre muitas portas. E, assim, muita gente às vezes acha que é um diferencial o inglês hoje, mas eu acho que está mais para um fundamental. Seria uma dica que eu daria para vocês. E a questão da conectividade também é um gargalo muito grande que a gente ainda tem, diversas fazendas. A gente trabalha com o sistema offline no aplicativo, né, para o produtor conseguir fazer lançamentos no aplicativo, mas em algum momento a internet tem que ter. Melhorou bastante já, desde que eu formei para cá, mas ainda tem muita coisa para melhorar no que se refere à conectividade nas fazendas. E aqui fica meu contato e o agradecimento. E eu vou mostrar aqui para vocês a carinha do programa também, e enquanto eu mostro, se vocês quiserem tirar alguma dúvida do que foi apresentado antes de eu mostrar o software para vocês, fique à vontade. Eu posso compartilhar o software? Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Eu acho que você pode, Nayara, compartilhar o software e depois a gente abre para a pergunta. Essa fazenda aqui, que eu estou trazendo para vocês, é uma fazenda da França, tá? Só para vocês entenderem, quando eu mencionei sobre as integrações, né? Então, aqui, como vocês podem ver, ó, indicação do silo. A gente não tem um software de silo, mas a gente recebe, a gente puxa as informações do que foi fornecido na alimentação automática para aqueles animais e de quanto que está o estoque de silo no momento, por exemplo. Que é a produção do medidor de leite, né, que também não é do nosso sistema. Pode ser GEA, pode ser Lely, pode ser Bomatic, pode ser Delaval, enfim, pode ser Afimilk, qualquer ordenha.
Aí a gente tem o link, traz o volume de leite que foi contabilizado naquele dia e traz para cá. A mesma coisa para a produção vaca-dia, é uma média aqui de 27,7, essa fazenda produz 4.378, ou produziu 4.378 litros no dia 1º do 11 aqui. Que a gente traz algumas informações reprodutivas, chave, né, dos indicadores que o produtor escolher, quais que eles quer trazer. Por exemplo, porque a gente tem vários indicadores aqui, né? Então, ele pode escolher quais indicadores ele gostaria de ver um resumo aqui. E aqui a qualidade do leite, né? Perceba, né? Olha, o controle de qualidade do leite muito baixo. É uma coisa que a gente sofre muito, pelo menos da experiência que eu tive aqui enquanto eu era estagiária em fazendas aí na época de graduação, era baixar a CCS das fazendas. Vou navegar aqui um pouquinho só para mostrar para vocês alguns relatórios que eu gosto. Questão de fertilidade aqui, esse estado de fertilidade do rebanho, ele traz um mapa bem rápido, assim, uma visão bem rápida dos animais para você detectar animais problema. Então, você tem a linha vermelha aqui como o PEV, né, o período de espera voluntário, ou seja, eu não quero inseminar nenhum animal aqui nesse momento. Lembrando que aqui, né, eu tenho em azul são as vacas abertas, ou seja, as vacas recém-paridas, em amarelo as vacas inseminadas, em verde as vacas gestantes, em vermelho as vacas negativas, em preto as vacas descarte e laranja secas. Então, quando a gente vai no gráfico aqui, as secas estão todas aqui embaixo, laranjinha, aqui são as que estão abertas, então, por exemplo, aqui eu já tenho uma vaca aberta no lado direito aqui. Quando eu ponho o mouse em cima dela, eu já sei qual é o nome da vaca, qual que é o brinco. Se eu der um clique em cima dela, eu já abro a ficha dela. Já vejo alguns detalhes reprodutivos da vaca. Voltando aqui para a ficha, eu já vejo um animal problema aqui bem facilmente, né? Uma vaca DG negativo com quase 250 dias no leite. Então, se eu clicar nela aqui, eu já vejo o que aconteceu. Teve várias inseminações, 4 inseminações, negativo. Então, enfim, é um relatório que eu gosto, que você pega bastante problema aqui, de forma bem fácil. Você vê muito animal vermelhinho aqui a partir de 100 dias, o animal... Essa aqui também não se sabe, né? Ela está inseminada, tem mais de 250 dias, mas eu não sei, não fiz o diagnóstico ainda. Enfim. Relatórios de análise de secagem, esses relatórios aqui são bem legais também, porque a gente consegue fazer uma análise de eficiência de tratamento. Por exemplo, ele usou aqui um Orbenin com selante, e aqui ele usou o Cepravim com selante. Então, eu tive 3% de casos novos de mastite com esse tratamento. Aqui eu tive 2%, mas eu tive uma taxa de cura de 23%. Então, ou seja, não é só lançar dados, né? Não é só você pegar o seu caderno e anotar que você fez aquele tratamento, é você poder utilizar a informação, né? O que do tratamento que eu fiz, qual foi eficiente? Qual teve uma melhor resposta dos meus animais? A mesma coisa aqui para resultados de secagem, né? A gente tem resultados após os controles leiteiros, então o programa ele analisa as CCS individuais que são feitas mensalmente e são lançadas no programa e avalia as taxas de cura baseado nos lançamentos da própria CCS. Como a gente tem aqui análise de CCS, ele traz exemplos de vacas crônicas em roxo, vacas curadas em verde, por exemplo, ela estava acima de 250 aqui, aí depois ela passou a ter 172 mil, então ela foi uma vaca curada. Ou se ela está crônica, é porque ela já estava com uma CCS alta e continuou alta, igual aqui, 741, baixou para 304, mas ainda assim está elevado, então é um caso crônico. Ou quando ela é vermelhinha assim, é uma vaca com novas infecções, ela tinha uma CCS baixa, mas agora passou de 1 milhão, então ela entra como uma nova infecção. Enfim,
também para fazer gestão, né, e tomar decisão de tratamentos a serem realizados. Deixa eu ver mais o que a gente pode mostrar aqui. Aí a questão do estoque de medicamentos também, que eu mencionei, né, que o governo lá, ele faz todo o acompanhamento dos medicamentos, a gente tem esse relatório aqui de medicamentos. Então, todos os medicamentos que são lançados no programa, eles são registrados, aqui a gente pode fazer um filtro, por exemplo, por período, né, quanto maior o período, mais maior fica a lista de medicamentos, e essas listas, elas são enviadas para o sistema automaticamente por meio do link que a gente tem com o governo. Seria basicamente isso. A gente tem várias informações aqui também em questão de fertilidade, análises de taxa de concepção. Você pode fazer análise... Tem até uma outra fazenda aqui. Essa fazenda aqui é brasileira, que eu vou mostrar aqui agora. Essa fazenda aqui é do Brasil. Essa fazenda é uma fazenda que tem robô, tá? E até eu vou mostrar uma foto dela daqui a pouquinho, que é a única fazenda da América Latina que tem um robô duplo, que pode ser ordenhado 2 vacas ao mesmo tempo. É um robô da Bomatic. E só para vocês verem também que no Brasil, assim, a gente tem pequenas fazendas, mas também temos fazendas muito tecnificadas. Essa fazenda, uma fazenda aí com 169 animais, tem um robozinho duplo. Cada robô, em média, se for um robô simples, né? Ele vai conseguir ordenhar de 50, 55 vacas. Esse robô duplo, ele... Nayara, Oi? desculpa interromper. Essa fazenda tem 2 vacas negativas, no caso. Qual o motivo dessas vacas estarem negativas? E diagnóstico de gestação negativo pode ser N coisas, né? Aí não tem como a gente saber o motivo. Mas se a gente abrir a ficha dela, vamos ver aqui. Pode, aí entra na taxa de concepção. Ele não vai abrir por conta do... tem link. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa aqui de baixo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu não vou conseguir abrir porque, como é uma fazenda que tem link com o robô, e eu não tenho robô. Então, o programa, ele busca pelo software do robô, mas eu não tenho robô. Eu não pensei, devia ter pegado uma fazenda que não tem robô. Deixa eu ver. Entendi. Mas enfim, o do diagnóstico de gestação negativo pode ser N motivos, né? Igual a gente pode analisar as taxas. Deixa eu pegar essa aqui. Da França eu tenho certeza que vai abrir, que eu abri ela antes. Taxa de concepção, por exemplo, né? Se você... O que pode influenciar uma taxa de concepção ruim? Pode ser o descongelamento do sêmen inadequado, pode ser o inseminador que não fez uma técnica adequada, no momento da inseminação ele não inseminou de maneira correta, não passou a cervix corretamente. Pode ser o touro com o sêmen ruim. Então, essas análises você pode fazer, por exemplo, na taxa de concepção. Existe, por exemplo, lactação. Aqui, olha só. Olha o resultado da concepção. Primeira lactação, 33. Vacas de segunda lactação, 31. Olha como vai reduzindo. Terceira lactação, 30. Quarta lactação, 25. Quinta lactação, 14. Sexta lactação, 13%. Foram 19 inseminações, sendo que apenas 2 das 19 foram gestantes. Então, aqui você já tomou uma decisão. Essas vacas aqui com acima de 4, 5, 6 lactações estão tendo um desempenho produtivo muito ruim. Isso te dá, vai afunilando o que você vai entender e estudar dentro do seu rebanho. Aí vai depender, essas vacas elas estão em qual lote? Será que como que está a dieta dessas vacas que estão com esse desempenho reprodutivo ruim? Assim, você já vai tentando entender o que está acontecendo. Como que está o uso de minerais para esses animais, enfim. Você pode pegar o código do inseminador. Então, quais são os meus piores inseminadores aqui?
Por exemplo, essa aqui teve 49. Aí aqui o inseminador ele tem um código, tá? Não aparece o nome aqui, mas o produtor sabe que o inseminador 716 é fulano de tal. Então, ele teve aqui 49 inseminações, apenas 11 resultados de gestante, 36 negativo. Então, essa pessoa aqui não é muito bacana para eu mandar fazer as inseminações. Deixa eu buscar quem está com um resultado melhor. Então, você pode fazer a análise aqui também por meio do inseminador. Ou touro. Quais são os touros que eu estou utilizando com os melhores resultados? Aí, tudo bem, vou pegar aqui, esse aqui está 100%, mas só tem 2 inseminações, né? O N está muito baixo. Vamos pegar um touro que tem um pouquinho mais, igual esse aqui, está 40%, teve 17 inseminações, 6 gestantes. Enfim, você vai estudando e analisando os dados que você tem para você poder tomar uma decisão. Tem até por dias de semana, eu tentei achar essa fazenda, mas eu não encontrei. Tinha uma fazenda que o caso é verídico isso. A gente tinha análise aqui de concepção por dias de semana, aqui, dias de semana. E no domingo, a taxa de concepção era assim, surreal, era 12, tipo, muito, muito abaixo do que estava tendo na fazenda. E aí o produtor descobriu que no domingo o funcionário ele tinha que sair mais cedo para ele ir para o culto com a família. Então ele inseminava na correria, ele pegava tudo aquilo que ele tinha que fazer na correria, inseminava para ele poder ir embora para ir para o culto. Então, assim, foi algo que foi descoberto por meio da análise do programa e ele entendendo para poder achar alternativas de como solucionar. Mas aqui está até homogêneo os resultados por dia de semana. Mas essa fazenda aqui também, ela não faz distinção de protocolo. Mas suponhamos que uma fazenda trabalha com protocolo de inseminação para novilhas, protocolo de inseminação para vacas da empresa X, da empresa Z. Então, você pode fazer análise de taxa de concepção também, baseado no protocolo que foi utilizado. Enfim, são algumas dessas informações básicas. Se aqui o programa, como ele tem, né, a questão da pesagem de leite, ele traz alguns animais com risco de cetose, por exemplo, isso aqui é tudo baseado na informação que vem do software da ordenha, tá? Lembrando que esse software aqui, né, ele é o software mãe, então a gente traz as informações de outros sistemas para cá. Para poder, né, como eu mencionei, fazer essa análise mais holística, tendo as informações de cio, de pesagem, de financeiro, de estoque, tudo num único sistema. Mas é basicamente isso. Se vocês gostariam de tirar alguma outra dúvida ou ver alguma outra informação, aqui eu acho que eu consigo abrir a ficha. Deixa eu tentar. Essa aqui eu consigo, porque essa aqui não é robô. Essa aqui tá negativo, tá vendo? Se a gente abre a ficha dela aqui e vai na aba de reprodução, eu tenho só que as informações do tanto de inseminações que ela recebeu e que a última inseminação dela, ou seja, essa daqui, resultou num diagnóstico negativo. Foi uma vaca que teve problema no parto, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui tudo é um indicativo. Ela teve um problema no parto, depois as inseminações. A gente vem aqui na registros leiteiros também, aqui a gente consegue ver as pesagens de leite desse animal. Normal, medidor de leite, as pesagens de leite, controle leiteiro. Aqui, se os tratamentos, né, o que foi administrado de medicamento para ela, todas as informações de medicamento, enfim, mudanças de lote, pedigree do animal, quem é a mãe. Toda a informação, talvez que vocês às vezes já viram, na época da minha graduação eu usava muito Excel para fazer essa gestão. Aí depois que eu conheci o software, não quis saber de Excel nunca mais. Mas é isso, eu trouxe assim, algumas informações bem básicas pelo curto tempo que a gente tem, mas
é um sistema muito robusto e a gente pode trabalhar muita coisa dentro dele. Dá para conversar muito ainda, talvez se tiver oportunidade em outros momentos, dá para falar só de módulos exclusivos dentro do programa e esmiuçar com mais detalhes. Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu trouxe esse exemplo dessa fazenda da França. É uma pena que eu não consegui abrir a fazenda aqui do Brasil, mas peguei ela no final aqui enquanto estava esperando. Mas é isso. Vocês gostariam de tirar alguma outra dúvida? Entenderam um pouco do sistema? Tem alguma dúvida sobre o que eu mencionei, de tecnologia, do que... Enfim, fique à vontade. Vamos conversar. Nayara, vou te perguntar. Pois Você não. estava falando aí, de acordo, né, com a pergunta do Rafael, né, sobre a questão de o que poderia ser, né, a taxa de fertilidade baixa naquela fazenda. Com relação aqui no Brasil, do que você conhece, porque a gente tem uma grande falha reprodutiva basicamente por conta alimentar, né? As Sim. fazendas aqui, pelo menos aqui na Bahia, das que eu acompanhei, a questão do manejo alimentar ele é muito, muito ruim, né? Por mais que os produtores, a gente sabe que estejam orientados, acompanhados, mas é bem, principalmente na região semiárida, né? Pela falta de forragem, aquele período mais de seca, né? No caso, nessas fazendas que você tem, assim, ou que você já conseguiu acompanhar, essa taxa de fertilidade, ela tem também muito a ver com a questão alimentar ou não? Ou a alimentação deles, no caso, é bem organizada? Olha, para te falar a verdade, acho que não necessariamente. Eu vejo muito nas taxas reprodutivas, eu vejo muita falta na taxa de inseminação, na própria detecção mesmo. Então, fazendas que às vezes não têm detecção de cio, ou usa o modo normal que a gente tem de observar a vaca que está montando, mas às vezes é um funcionário que não foi bem treinado, aí tem aquela taxa de inseminação bem, bem baixa. Já vi aqui, essa fazenda aqui do Brasil, quando ele começou, a taxa dele, tá até aí, eu sabia aqui, taxa de prenhez 24, concepção 40, inseminação 62. A taxa dele, ele já está há uns 3 anos já utilizando o sistema, mas a taxa dele era assim, 20, 15, era bem, bem, bem ruim. E o que ele fazia? Olha para você ver como que é a importância da consultoria, né? Porque aí a pessoa que começou, que fez a revenda, o pós-venda do sistema de robô dele e que foi uma empresa da Bomatic, e que junto deu o suporte aqui para a interpretação dos dados, auxiliou ele nisso. Como ele tinha um detector de cio, ele tinha um sistema que chama Velos, é um sistema de detecção de cio. Então, é um brinco, como eu mencionei, as vacas ficam em alta atividade, agitadas, e aí vai detectar que aquela vaca possivelmente está em cio. Como ele tinha esse sistema, e tinha um robô também, ele falava assim, se as vacas estão no cio, eu vou e insemino. Ele não tinha a malícia de, talvez, pensar que a vaca pode estar repetindo o cio, ou tendo aquele famoso cio do encabelamento, ou simplesmente estar agitada porque se assustou com alguma coisa, enfim, essas coisas podem acontecer. Ele acompanhava o ciclo. Passou 21 dias, mais ou menos, a vaca deu cio de novo, não tinha um veterinário com frequência para dar diagnóstico de gestação na fazenda. Então, ele ia lá e inseminava. E ele perdia muitas prenhez porque não tinha esse diagnóstico. Então, a pós-venda da empresa foi auxiliando, mostrando para ele, você tem um robô, você gastou um dinheiro absurdo num sistema de detecção de cio, um dinheiro absurdo num sistema de pesagem de leite, de pesagem voluntária de ordenha, e você não vai gastar com um veterinário a cada 40 dias, a cada 30 dias para fazer um diagnóstico de gestação na sua fazenda. Então, assim, como que é discrepante, né? Assim, às vezes a mentalidade do produtor, que a gente não consegue entender. Mas o que eu mais vejo mesmo, taxa de inseminação baixa. E as de prenhez, assim, é muito, como eu mencionei, não dá muito para a gente saber, porque pode ser muitas coisas. Pode ser, e a gente não tem essa informação detalhada, né? A gente não está no dia a dia na fazenda. Não sei se ficou claro, assim, muito.
Sim, ficou sim. Obrigada. Imagina. Para a turma aí perguntar. Nai, você falou sobre a questão, né, do silo lá, que é de acordo com a com o fornecimento mesmo da ração, né, pelo robô. Mas teria como, no caso, por exemplo, um produtor produz a forragem lá, tem um sistema próprio de forragem e, no caso, tem um software só para isso e conseguir linkar com o de sua empresa, né, no caso? O da uniforme a gente não linka com forragem, não. É só de ração mesmo. E a ração pode ser um robô, por exemplo. O robô pode oferecer um melaço, uma ração, ou três tipos de ração, enfim. Pode ser vários tipos de ração, mas só a ração. De sistema de forragem, existe o que a gente chama de TMR Tracker, que é com vagão forrageiro, mas aí é outro sistema. Aí o que a gente faz? A gente linka com esse sistema, mas não para receber deles as informações. A gente envia para eles quantas vacas tem por lote, qual foi a pesagem de leite daquelas vacas, qual é o teor de gordura, qual é o teor de proteína. Aí o sistema TMR vai fazer o cálculo de quanto que aquele animal vai receber, ou aquele lote vai receber de ração e de volumoso. Mas aí é o TMR, a gente só envia, é um sistema unidirecional, a gente não recebe essas pesagens de consumo de volumoso. Não ainda, a gente está em constante desenvolvimento, tem muita coisa para sair aí no próximo ano, mas quem sabe no futuro. Quanto mais completo, melhor. Eu não sei vocês, gente, mas eu queria ouvir, né, qual é a visão de vocês, porque quando eu era estudante, eu não sabia que existia essa oportunidade de mercado. E existe e está crescente. Às vezes a gente acha, né, que o veterinário trabalha só às vezes eu brinco, quando eu falo que sou veterinária, o povo já pergunta, mas meu cachorro, falando, calma, eu trabalho com dados, com software. Mas são muitas oportunidades, eu acho que para todos os setores dessa parte do agronegócio, a gente está crescendo muito e análise de dados, software, desenvolvimento, drones, né? Vocês são agrônomos aí, tecnologia. Meu marido é agrônomo, parte de tecnologia de aplicação. É muito. Hoje está tendo vagas e vagas de agrônomos online, enfim. Suporte para esses sistemas voluntários, tratores voluntários da John Deere, enfim, não sei como que está a visão de vocês para isso, mas é um mercado muito promissor. Isso é joia, né? Essa questão de eles terem acesso a essas informações de mercado, né? Lembro que eu sou veterinária também, eu entrei na faculdade e quando eu comecei a cursar veterinária, eu não sabia, a gente não tinha essa informação, a universidade não passava para a gente toda a área, né? Aqui é uma gama enorme que o veterinário pode trabalhar. E Sim. depois que sai, a gente vai conhecendo áreas e não para de conhecer áreas, né? Quer dizer, eu tenho conhecimento da questão de software, porque eu já trabalhei em alguns locais aqui, né? O próprio Senar, que foi onde você participou, né? Com a CNA, com o Gilson, que a gente trabalhava com software, né? Cisatec. Então, assim, hoje é Cisatec, mas eu trabalhei com eles, ainda era, eu lembrei nesse instante o nome, era na planilha Excel. Tá. Era Ideagri. O Ideagri, a gente daí conhece. de Minas, né? É de Minas? Uhum. Parece. Pronto. Quando começaram a implantar um sistema de dados, era Ideagri. Aí era uma planilha que era alimentada, tal. Aí depois o programa, a gente passou mais ou menos uns 4, 5 anos no programa, depois o programa acabou, eles foram mudando, né? Reformulando os programas dele, hoje o ATEG deles está, do Senat está com esse CISATEG, né? Isso mesmo. Mas é isso, é um campus, né? É um campo assim para tanto para agrônomo, veterinário, como zootecnista, né, que está aí crescendo. Você mesmo falou aí a questão da tecnologia de drones. Então, hoje o agronegócio, né, tem para todos.
Sim, O sim, interessante é que a turma tem acesso às informações, né, que a gente consiga justamente mostrar essas informações, onde eles podem ir, o que é que tem no mercado. Então, sempre que a gente está sabendo de alguma informação, de algum mercado aberto de trabalho, ou alguma oportunidade, né? A gente sempre que pode estar divulgando, justamente para poder eles irem conhecendo. Porque às vezes fica Vocês. preso na universidade, né? Sim, a universidade, eu falo que, assim, eu não sei se você conhece ou se alguém conhece, eu até fiz o que a gente chama de PDPL, que é bem conhecido na região, pelo menos, que é o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira, e o PDPL adotou esse software quando eu estava me formando, então, assim, no PDPL eu tive a oportunidade de fazer várias visitas técnicas em várias fazendas, mas mesmo assim a gente sai muito cru do que a gente tem, do que tem por vir, do que tem de oportunidade. E uma coisa que eu queria falar também o pessoal aqui é 100% agrônomos ou tem alguém de outro curso? É todo Eu mundo só agrônomo. vi, Ah, eu só todo vi mundo. um que eu não reconheci, viu, Gil, disso aí, mas fora isso, a turma é toda da agronomia mesmo. Ah, toda agronomia. Não, é porque a gente acaba que a empresa, por exemplo, igual a Prodap, que é a nossa revenda aqui, eles trabalham muito com. A Prodap é uma empresa de nutrição, né? Ela foi comprada pela DSM recentemente. É uma empresa que está trabalhando muito na digitalização de fazendas da cadeia de leite e corte, além de nutrição em empresas de fábricas de ração. E eles estão com desenvolvimento para algoritmos aí, para ajudar no alerta dos produtores para alguns indicadores. Para carne já tem, a gente vai trabalhar para o leite em conjunto, e sempre tem demanda, né? Mas aí é o que eu mencionei, a pessoa tem que estar aberta, porque assim, não adianta, é muito mais fácil pegar quem já é do setor para trabalhar, entender dados e estudar o software que é feito para o produtor, para o agrônomo, para o veterinário, para o zootecnista, esse software também é utilizado por consultores, do que você pegar alguém que é de fora. E o pessoal da tecnologia mesmo, os TIs, eles precisam da gente para dar um direcionamento, porque um TI, às vezes, não sabe nem o que é secar uma vaca. Ele só entende do comando, ele entende da linguagem lá, mas ele precisa de uma tradução vinda de nós, né? Acha que secar a vaca é passar um paninho nela, às vezes. Então, é meio que isso. E bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se a universidade aí tem um rebanho da universidade, mas nós temos parceria com universidades. Nós não cobramos licença de universidade, mas aí teria que ser um rebanho da universidade mesmo. Temos a UFLA, o UFV, enfim, tem várias universidades que utilizam o nosso software de maneira gratuita. Até mesmo por isso, por nós acreditarmos que os consultores são as pessoas que levam a tecnologia para a fazenda, então, para já ter um início, né, de contato, né, porque a universidade vai poder mostrar para os alunos o que tem de tecnologia, o que tem de usabilidade no software. Então, se for o caso de vocês, me avisem depois que a gente pode tentar achar uma forma aí de instalar isso, se vocês tiverem um rebanho de vocês. A gente até tem, mas só que fica em Juazeiro, no campus de lá, não fica no campus daqui, não. A UNEB, ela é uma universidade estadual. E ela está espalhada, né? Pela Bahia aí, diversos campi. E no caso da gente, a gente está no campo 22, em Euclides da Cunha, já próximo ali para, vamos dizer assim, não é tão próximo, mas é próximo mais do lado de Pernambuco, né? A gente está subindo aqui. E aí tem Juazeiro, que eu acredito que é o único que tem rebanho, né? De agronomia que tem rebanho. O campus 22, que é o nosso, ele é bem mais novo. Entendi. Então ainda está. Estamos tentando estruturar, mas a área também é pequena. Com certeza, por enquanto, eu acredito que a gente não tem condições de ter, né? E a outra que tem agronomia é em Barreiras, né? Já fica no oeste.
em agronomia e veterinária. Também, até onde eu sei, lá não tem animais, né? Felizmente, mas quem sabe mais na frente a gente consegue. Mas, de repente, aproveitando, né, a sua fala, de repente a gente, se possível, se você tiver, né, ou você mesmo ou alguém que queira também fazer conversar um pouco sobre alguma outra área aí, dessa questão que vocês falaram, desses programas, a gente combina outro dia, outro horário, né? Normalmente a gente se encontra dia de quinta-feira, são 2 quintas-feiras do mês que a gente combina um encontro nosso. Esse aqui foi um extra, aí a gente abraçou, né? Porque a gente tem que realmente as oportunidades, a gente não pode deixar passar. E é isso, então eu te agradeço, né? Em nome da universidade, em nome do grupo. Agradeço imensamente aí. Porque em plena sexta-feira, o sextou. Sou mãe de gêmeos, não se esqueçam, não falei, né? Não. Então, em plena sexta-feira, são 8h30 da noite e estamos todos aqui, né? E então a gente é extremamente grata a você, o nosso grupo. Não, imagina. Então, muito obrigada. A gente vai estar aí sempre aberto para receber essas informações. Se tiver aí, você tem o contato do Gildson, fica bem fácil. A gente agradece, né? Tudo que tiver aí de que puder, alguma coisa nova que puder falar, ou uma outra coisa que envolva, né, o trabalho de vocês aí, o tanto de empresa que tem, vocês trabalham em parceria, aí é bem legal. A DSM, se eu não me engano, é que comprou a Tortuga também, né? DSM Tortuga, isso. E depois vocês pesquisem, Prodap, eles compraram a Prodap justamente... Tem o site, tem o site da Prodap. A DSM vai ser o próximo, que vai ter um colega que fala sobre nutrição de vaca de leite. Aí vai ser nossa próxima, agora no final do mês. Ah, legal. No DSM. Eu um... posso conversar com o pessoal da Prodap também, às vezes alguém lá que quiser bater um papo com vocês com a parte de corte também, eles são muito fortes na parte de corte. E eu vou conversar com o pessoal da Ordemilk, porque, igual eu falei, né, eu trouxe algumas, eu vim mais para trazer o que tem de diferente na Europa, por isso que eu trouxe algumas curiosidades de lá, e no final eu quis mostrar o programa, mas o programa tem uma parte de condutividade que é só análise da sala de ordenha, então, assim, você consegue analisar se pelos dados de fluxo de leite, fluxo no primeiro minuto, fluxo nos primeiros 2 minutos, você consegue entender se o manejo da ordenha, se a descida, né, aquele estímulo da ocitocina do leite está sendo bem feito, está sendo feito um pré-dipping bem feito, um teste da caneca, enfim, isso tudo você consegue detectar falhas no manejo pelos dados que o programa mostra. Então, vou ver se o pessoal da Bomatic pode contribuir com isso. Eu vou entrar em contato com eles lá para eles falarem a interpretação dos dados de ordenha. Se for do interesse de vocês, eu acho que eu consigo. Ave Maria, quanto mais informação, melhor, né? Tá, joia. Quanto mais área a gente conseguir abranger aí, é bom demais. Então, Nayara, mais uma vez, muito obrigada. A gente vai manter contato. Ano que vem, a gente vai organizar aí as palestras do ano que vem. De repente, você de novo aqui com a gente, mostrando alguma coisa aí. Ano que vem vai ter novidade aqui. A gente está fazendo uns lançamentos. Quem sabe, né? A gente não mostra para vocês o que vai sair para o ano que vem. Então, joia. Pronto. Então, estamos fechados aí já. Ano que vem, a gente espera aí novamente para a gente montar a programação da gente. Tá, Gildson, você quer falar? Na verdade, só agradecer também, né? Que a Nayara, a correria é tanta, né? Eu digo, Nay, vamos tentar fazer isso aqui para ver se dá certo. Aí fui lá, mandei mensagem para ela, como sempre, bem prestativa, né? A gente vê o corre do Educagro e a gente sempre tá junto, né? Em reuniões e tudo mais. E ela, com os filhos, né? Os gêmeos, para criar, cuidar, e ainda do trabalho, e ainda deu forneceu, né, esse tempo, essa palestra para a gente aqui. Agradecer, Nayara. Obrigadão aí. Tamo junto. Imagina.
Obrigado vocês. Eu vou mandar para você, Gil. Não sei se você passa para o pessoal. Se o pessoal quiser aí os slides, aí eu passo para você, tá bom? Pronto, tranquilo. Tá bom, então. Joia. Nayara, deixa eu te perguntar logo, você vai precisar de alguma lista, alguma coisa? Não. Precisa Como não. a gente grava, porque a gente está montando, né, o nosso Instagram. Aí, se você quiser também, a gente disponibiliza. Você fala lista. Essa lista de presença, né? Sim, não precisa não. Vocês Tá, fazem algum relatório, alguma coisa, pronto. Aí, se você quiser, aí tem a gravação também, você pede, a gente manda. tá joia, eu te agradeço. Tá Mas joia? tá tranquilo, tá bom? Então, Obrigada, viu? tá, Um abraço, boa pessoal. noite. Boa noite. Boa noite, turma. Bom final de semana aí. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Até logo. Curtir com moderação o final de semana.